Bom, pessoal, eu vou mostrar a vocês agora, de uma forma bem resumida, como são calculados os indicadores do PEMAP, quais informações a gente precisa e o que é que a gente tem que ficar atento. Então, essa tabela está bem prática, ela vai em cima do que a gente precisa. Eu resumi os indicadores só aqui nesse item, só da atenção básica, então esses vão ser o que vocês vão ter que se preocupar. Então, o primeiro indicador é a média de atendimento de médico e enfermeiro por habitante. Então, esse indicador, médico de atendimento, média de atendimento de médicos e enfermeiros por habitante, ele é calculado da seguinte maneira: se você encostar o mouse em cima do indicador, já vai aparecer aqui os dados detalhados. É o número médio de atendimento da população de médicos e enfermeiros dividido pela população residente. A população residente vai ser a quantidade de cadastros que existe na sua unidade. Então, o Ministério ele calcula em cima disso. E ele vai somar o número de atendimentos médicos e de enfermeiros e dividir isso pela população residente. Certo? Esse valor ele deve dar, aí aqui de lado eu já fiz o cálculo baseado na sua população. Você alimenta a população lá em cima na tabela e aí ele já faz a conta mais ou menos. A meta para essa população é que esse indicador chegue a 0,30, certo? Um parâmetro mínimo seria 0,25 e o máximo seria, não existe esse limite máximo para esse indicador. Certo? E aqui tem um parâmetro que o PEMAP e o Ministério da Saúde cobram. Então, a nossa meta aqui gira em torno de 0,30. No outro vídeo que eu vou explicar a vocês como alimenta esses dados aqui em cima, utilizando os relatórios do PEC, vou explicar item por item qual relatório a gente busca cada item desse. Certo? Aqui ele vai ter as metas para você poder ir comparando. Então, por exemplo, se a gente fez 300 atendimentos médicos e 300 atendimentos de enfermagem durante aquele mês, a média desse indicador vai dar aqui 0,35. Então, o valor desse indicador vai dar 0,35. Ele está acima da meta, então ele está de certa forma bom, tá certo? Então a ideia é que ele se aproxime aí da meta um pouquinho maior nesse caso, certo? É interessante que a gente tenha esse cuidado também de estar sempre próximo da meta para também não aumentar demais o número do indicador e aí ele sair da regra. Percentual de atendimento de demanda espontânea. Esse percentual de atendimento de demanda espontânea ele vai ser o número de atendimentos de demanda espontânea do médico e do enfermeiro dividido pelo total de atendimentos feitos pelo médico e pelo enfermeiro na unidade. A meta dele é que a gente alcance aí em torno de 38%. Então o limite está aí em 40% e o mínimo 35%, o máximo 40%. Certo? Então é interessante nesse indicador de demanda espontânea que a gente tenha um cuidado para ele não ser muito alto, porque vai mostrar que a unidade de saúde não tem o cuidado de acompanhar a população de uma forma continuada. Ela só vai receber o paciente de demanda espontânea e ali fazer a consulta tipo pronto atendimento. Também nessa consulta de demanda espontânea ela não pode ser muito pequena, porque ela pode dizer mostrar uma fragilidade da unidade ao contrário, ou seja, aquela unidade não atende ninguém de uma forma imediata, ela sempre está com a agenda cheia e o paciente só vai entrar na unidade, o usuário só vai entrar na unidade se tiver agendado. Então ela tem que ter um certo equilíbrio, demanda espontânea em torno de 40%. Percentual do atendimento de consulta agendada. Esse percentual é o número de consultas agendadas do médico e do enfermeiro dividido pelo número total de atendimentos. Então esse percentual aqui tem que ficar entre 25% a 35%. Nossa meta aqui é de 30%, certo? É interessante que a gente tenha chego, ultrapasse os 25, mas fica abaixo de 35, porque também é aquela mesma forma. Se eu tenho tudo agendado, uma demanda muito grande só agendada e não
de acompanhamento e de visita e de atendimento programático, certo? Eu vou também estar mostrando fragilidade dentro do serviço. Então, o que é melhor é a gente ter o máximo possível aí dentro das consultas programáticas. Esse aqui é o mais importante. Então, a demanda espontânea ela deve existir, mas tem que seguir esse padrão, e a demanda agendada, o atendimento agendado ele deve existir, mas tem que ir aí até os 35%. O índice de atendimento por condição de saúde avaliada. Então, esse índice de atendimento por condição de saúde, ele vai pegar a quantidade de atendimentos que vocês fizeram para pacientes com hipertensão arterial, com diabetes e com obesidade. E vai fazer um cálculo, é um pouco mais complexo, mas incluindo nesse cálculo a prevalência da doença, da hipertensão, da diabetes e da obesidade dentro dos municípios. Então, como o Ministério não tem condições de controlar essa prevalência dentro de cada município, a gente vai ter aqui no final a prevalência na Paraíba. Ele vai usar isso. Qual a prevalência de hipertensão na Paraíba? 21,6%, de diabetes 4,5% e de obesos 17,3%. Então, o ideal é que a gente tenha uma quantidade equilibrada desses atendimentos de uma forma continuada. Então, nesse exemplo aqui, para a meta, para calcular esse indicador, foi calculado em cima da população de 1.700 e chegou-se a um número que ele já vem calculado na planilha de uma meta de 26 atendimentos para cada grupo desse específico. Então, para você estar dentro da meta do Ministério, é interessante que a gente faça o atendimento desses 3 grupos de uma maneira equilibrada e que a gente tenha eles sempre na nossa agenda do cuidado continuado. Então, às vezes você termina tendo mais, por exemplo, atendimentos de hipertensão. Não tem problema, se a sua realidade lá é uma demanda muito maior de hipertensos, tudo bem. A gente vai continuar incluindo o paciente hipertenso aqui. Então, esse é um indicador que não tem limite. Você vai atender a demanda que existe. Porém, existe um limite mínimo que ele identifica que cada microárea, cada microárea tem uma quantidade X de pacientes com essas patologias. Então, deveria estar sendo atendido pelo menos esses 26 aqui, nesses 3 agravos: diabetes, hipertensão e obesidade. Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero. Então, esse é o mais delicado. A gente tem que ter um certo cuidado para manter ele com produção, porque eles vão estar lá avaliando se teve atendimento citológico durante os indicadores dos 3 meses do PEMAC, setembro, outubro, novembro. E se não tiver, é ruim para a gente zerar esse valor. Então, o ideal aqui, esse índice é calculado dividindo o número dessas consultas, desses procedimentos, pela quantidade de mulheres que existem na área entre uma faixa etária de 25 e 64 anos, e a meta dele, o ideal, é 0,04. Então, calculado para essa população, o número de procedimentos citopatológicos para ela seria no mínimo em torno aqui de meta de 14 citopatológicos mês, e um mínimo de 10 e o máximo aí de 11, para a gente estar bem na fita nos indicadores do PEMAC. Percentual de recém-nascido atendido na primeira semana de vida. Então, esse também é um item que a gente tem que observar, porque muitas vezes em algumas áreas, principalmente naquelas áreas onde a gente tem família que até se recusa a ser atendido pelo PSF, ou então que a própria unidade não teve o cuidado de avaliar esses pacientes. Então, o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida, é um indicador extremamente importante, porque ele não cruza só a sua produção, ele vai cruzar também dados do CISNAS, SINAM e o SIM. Então, vai ser dado da epidemiologia, ou seja, nasceu uma criança,
a epidemiologia vai informar que nasceu. Então, se você não fez o atendimento dessa criança na primeira semana de vida, o Ministério vai saber e aí vai diminuir sua nota. Então, tem que estar atrás, fazer a busca ativa desses recém-nascidos na primeira semana, realizar um contato com o hospital para ficar atento e até antes do parto fazer todos os procedimentos necessários de pré-natal para poder fazer a consulta do recém-nascido, certo? O número de nascidos vivos é pego pela epidemiologia e o número de óbitos neonatais até 6 dias também é pego pela epidemiologia. Então, por exemplo, se nasceram 2 crianças na sua unidade, mais uma morreu, então você não vai ser prejudicado nisso se você só fez um atendimento ao recém-nascido. Então, ele vai cruzar esses dados com a epidemiologia. Então, fique atento para não deixar nenhuma criança sem esse atendimento na primeira semana. Percentual de encaminhamentos para serviço especializado. Então, esse é um indicador negativo, ou seja, quanto menor, melhor, certo? Foge um pouco da regra dos outros. Então, aqui ele vai calcular a quantidade de atendimentos médicos para serviço especializado e multiplicar esse valor por 100 e dividir pelo total de atendimentos médicos individuais. Então, ele calcula aquela resolutividade que a gente chama. A atenção básica deveria resolver 90%, 95% dos problemas de saúde das pessoas. Então, só 5%, 10% ou no máximo 15% deveria ser encaminhado para outro serviço. Então, o parâmetro do Ministério ele traz isso como meta para a gente deixar em torno de 5%, pode ser um pouquinho a mais, mas quanto mais resolutivo nosso serviço for, melhor. Nosso serviço hoje ele tem toda uma estrutura para ser resolutivo. O percentual de serviços ofertados pela equipe de atenção básica. Então, esse percentual de serviços ofertados é aquela cartela que a gente tem de serviços, certo? Com toda a lista de procedimentos, serviços que a unidade tem e que oferece à população. E essa cartela de serviços ela deve ser atingida o máximo possível. Então, o Ministério da Saúde ele recomenda que seja feito em torno de 70% dessa lista de serviços, de administração de medicamentos, de avaliação antropométrica, de coleta de material para citopatológico, então de consulta com o médico. Todos esses procedimentos eles fazem parte dessa cartela. Então, o ideal para a gente chegar nessa meta do Ministério é que a gente aqui atinja 70%, ou seja, que a gente tenha, vamos subir aqui para a gente ver qual é, desses serviços, que a gente tenha pelo menos 22, que a gente alcance pelo menos aí 22 serviços desse tipo dentro da nossa unidade. Então, esses são os indicadores de uma forma resumida para vocês entenderem um pouco como é que funciona. E aí vocês vão ficar atentos nessa parte superior. Em um outro vídeo a gente vai mostrar como a gente vai fazer o preenchimento dessa planilha e quais os relatórios que a gente vai buscar. Preste atenção nas metas. As metas é mais ou menos onde a gente deveria chegar para ter um indicador bom, com boa avaliação dentro do PEMAC. Tenta respeitar os mínimos aqui para a gente não ficar muito abaixo e respeitar também os máximos em alguns pontos primordiais, como por exemplo demanda espontânea. Também, se a gente aumentar muito a demanda espontânea, você termina prejudicando outros indicadores. Se aumentar muito a demanda de consulta agendada, a gente prejudica os outros indicadores. Então aí termina, a gente pensa que está trabalhando para aumentar a produção, mas na verdade a gente está prejudicando um indicador ou outro, dependendo da falta de equilíbrio entre eles, certo? O encaminhamento dos serviços especializados, então 14 seria a meta que cada unidade por mês deveria fazer um encaminhamento para estar dentro desses parâmetros do PEMAC. Os tipos de serviços 22 e atender a 100% dos recém-nascidos. Então, se nascer alguma criança, a gente tem que estar atento aí para não perder esses valores da
dos indicadores. Os indicadores valem 30% da nota geral do PMAC, então é um peso muito alto, comparando, por exemplo, a avaliação externa, que a gente se mobiliza todo para fazer, vale 60%. Então, os indicadores que são fáceis da gente conseguir chegar lá, eles valem 30% e são a fase, a etapa primordial para a gente conseguir chegar nos valores ótimos.